vai vir coisas coisas ótimas, né? Oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ruth e já convido você a fazer parte, se inscrevendo aí, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando com seus amigos para estar me dando aquela força e ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de tudo que eu vou postar aqui. E já lembrando que vai ter muito conteúdo bom. Futuramente vocês não estão entendendo o que vem por aí. Então eu já quero deixar muito conteúdo gravado aqui para vocês e ver nos processos, tá bom? Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Então, pessoal, eu queria muito ter feito esse vídeo juntamente com meu esposo, porque esse canal vai ser basicamente focado assim na minha família. E eu queria muito ter feito com ele. Porém, gente, não tá dando certo. Além dele ser vergonhoso, a gente quase não tá tendo tempo. Ele trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo a gente tem que resolver tudo que tem pra resolver e não tá sobrando tempo pra gente gravar. E pelo fato de o primeiro vídeo, a apresentação, ser mais falando, eu deixei ele de lado para ele tirando a vergonha dele. Nos próximos vídeos ele vai aparecendo aí devagarinho, né, para não assustar ele. E aos poucos eu vou introduzindo ele sem que ele nem perceba. Porque ele é muito vergonhoso e acredito que ele não iria conseguir contar um pouquinho da nossa história aqui. Mas, Ruth, por que você quer contar a história de vocês desde o início? Eu quero contar a nossa história desde o início porque eu quero deixar aqui registrado. Tem muitos projetos, muitos planos, muitos sonhos aí futuros e eu quero deixar uma base do início de quando a gente se conheceu para que vocês venham vendo a diferença, as mudanças, as transformações e por aí vai. Então eu vou começar contando para vocês um pouquinho de como eu e ele se conheceu. Então, a minha família se mudou para Alto Paraíso e claro, eu fui, né? Eu era de menor, tive que ir. Muita gente conhece, acredito, né? Algumas não, mas é um paraíso. A Chapada dos Veadeiros realmente é um paraíso, o nome já diz tudo. Nos mudamos para lá e fazemos amizade aqui, com as pessoas aqui, outras ali, interior. E eu morei um tempo em Alto Paraíso, mas não conhecia o meu esposo, não conhecia o James ainda. As nossas amigas, e depois de um tempo a gente também começou a fazer parte, na cidade, lá no interior, acredito que ainda tenha. Tinha futsal e tinha vôlei. E as nossas amigas, algumas faziam vôlei, e a gente fazia futsal, porque a gente se identificava mais com futsal, eu e a minha irmã e algumas amigas. Mas a gente sempre acompanhava as nossas amigas do vôlei, quando elas iam jogar a gente acompanhava. Me lembro que teve um campeonato de vôlei, e se o time delas ganhassem, elas iriam ganhar um patrocínio para estar fazendo uma festinha de comemoração, né? E como elas ganhou, aconteceu a festa, né? E foi na casa, inclusive, da prima do meu marido, que foi onde eu conheci ele. Minha amiga me convidou a minha irmã também pra gente estar indo. Não me lembro o motivo da minha irmã não ter ido, mas eu fui pra prestigiar a minha amiga, né? E nessa ida na casa da prima do meu esposo, a casa dela teve a resenha, a festa de comemoração. E lá ele estava. Gente, ele me chamou muita atenção, porque ele era super tranquilo. Ele não era aquela pessoa que ficava dando em cima e tudo, e tinha outras pessoas que davam. Então, o fato de ele ser mais reservado me chamou super atenção. E aí, a minha amiga me apresentou ele e tudo, a gente se conheceu naquele dia, né, nessa resenha que eu tô falando pra vocês. E depois daí a gente nunca mais se separou.
a gente começou ficando e foi ficando. Quando a gente viu, a gente já tava namorando e nem sabia. Ficamos em Alto Paraíso, namoramos 4 anos em Alto Paraíso. E em seguida ele foi para Brasília. Quando ele foi para Brasília, eu fiquei em Alto Paraíso, porque além de eu ser de menor, não teria como ele me levar. Aí vocês imaginam o sofrimento da garota. Eu sofria de um lado e ele sofria de outro. Eu comecei a entrar em depressão, foi uma loucura. E a minha família inteira é aqui de Goiânia. E eu tinha um irmão que estava aqui estudando em Goiânia. E aí a minha mãe falou, quer saber? Eu vou te mandar pra Goiânia pra ver se lá você enteste mais a cabeça. Vim pra Goiânia, né? Morei um tempo aqui. E não me lembro o tempo determinado que eu morei aqui em Goiânia, mas acredito que foram meses. E logo o James me chamou pra eu estar indo pra Brasília morar com ele. Do período em que eu conheci ele, que era com apenas 13 anos, quando eu conheci ele, eu tinha só 13 anos. Do período que eu conheci pro período que eu fui morar com ele, se passaram exatos 4 anos. Por isso que eu acho que eu morei aqui em Goiânia só meses. Por isso que eu tenho essa certeza, que passou 4 anos, a gente namorou 4 anos, então não completou o 5º ano. Com 17 anos eu já fui morar com ele. Fui pra Brasília. Moramos em Brasília 6 anos. Ficamos em Brasília 6 anos. Lá a gente conquistou a nossa farmácia, né? Que inclusive o James trabalhava com ela. Eu trabalhei um tempo em alguns salões lá, mas a maioria do tempo eu fiquei em casa, né? Porque não tinha tanta necessidade de eu trabalhar pelo fato da gente ter a nossa farmácia e ele trabalhar na nossa farmácia. Então, o meu período maior foi mesmo em casa. Fiquei muitos anos em casa e foi um período muito gostoso, porque eu amo ficar em casa, gente, vocês não estão entendendo. Gosto muito, mas trabalho é dignidade, né? Então, fiquei um tempo em casa e os anos foram se passando e eu descobri que eu estava grávida. Tá bom, descobri que eu estava grávida. Fiz todo o meu pré-natal em Brasília. Eu queria que a minha mãe tivesse ido pra eu ter neném lá, porém não dava pra minha mãe vir. E eu fiz questão de ter, né, o Davi próximo a ela. Fiz todo o meu pré-natal em Brasília. Quando foi em janeiro, o meu irmão foi em Brasília me buscar. Me trouxe pra Goiânia um mês antes, porque eu fiquei com muito medo de caso acontecer de eu ganhar neném antes do tempo, então eu quis vir um mês antes. Vim no início de janeiro e o Davi nasceu em fevereiro, 4 de fevereiro. Inclusive, depois eu vou contar o relato de parto pra vocês, que a história é linda. O Davi ter nascido foi um milagre, porque era pra ele ter morrido, que ele nasceu com 42 semanas, não era pro Davi estar aqui. E a história é um pouquinho longa, vou deixar para um relato de parto para vocês entenderem quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é lindo e Ele fez na nossa vida assim de uma forma tremenda. Vim um mês antes, né, para que nada viesse a acontecer de errado. E falei para minha mãe, vou ficar 2 meses após o Davi nascer. O Davi nasceu dia 4 de fevereiro. Eu não consegui ficar nem um mês, eu tava doida pra ir pra minha casa. E eu liguei pro James, ele veio me buscar e a gente foi. Buscar eu e o Davi e a gente foi. Cheguei lá, fiquei esse resto de período que a gente ficou em Brasília, em casa. Gente, eu falo pra vocês, eu tive o privilégio de acompanhar meu filho, bebê, e foi muito gostoso. Aconselho quem tem mesmo assim a condição de ficar em casa quando ganha neném, fiquem, porque é muito maravilhoso e não é um tempo perdido, jamais. Pra mim foi tudo eu poder ter cuidado do meu filho até o momento que eu falar assim, pronto, eu vou trabalhar. E eu demorei anos pra voltar a trabalhar, eu vim trabalhar já aqui em Goiânia, pra vocês terem noção. Davi nasceu dia 4 de fevereiro de 2017. Em 2018, a minha mãe fez uma proposta pra gente. Ela perguntou se a gente queria mudar pra Goiânia.
Gente, meu sonho era mudar pra Goiânia. E um dos meus pedidos do ano de 2017 para 2018 foi me mudar pra Goiânia e conseguir a minha casa própria. Deus, ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não só me fez que visse pra Goiânia, mas ele me fez conquistar a nossa casa própria. A minha mãe falou que se a gente viesse embora, acredito que por conta do Davi, né? Ela tinha um neto, queria estar perto. Minha mãe falou que se a gente viesse, ela iria dar a casa pra gente, que é essa casa que a gente mora hoje. E o James aceitou. Foi algo assim que eu pensei que nunca fosse acontecer. Era ele sair de Brasília pra vir morar em Goiânia, porque quem conhece sabe que Goiânia é totalmente diferente de Brasília. O trânsito, o clima, tudo, as pessoas, é tudo muito diferente. Então, pelo fato de ele ter morado lá tantos anos, eu jamais imaginei que ele viesse. Mas aí a gente já tinha a nossa família, né, formada e, enfim, viemos para Goiânia. Em 2018, não me lembro o mês, só sei que viemos para Goiânia em 2018. E aqui estamos, moramos um tempão com a casa do jeito que tava. E para ela chegar até aqui, aonde a gente conseguiu pôr ela, foi muito difícil, foi muito suor. Então, por isso que quando eu posto lá no meu Instagram, cada conquista que eu faço de cada cantinho aqui em casa, a minha gratidão é verdadeiramente gratidão. E para mim é uma conquista gigantesca, é muito grande o sentimento de gratidão e de conquista para mim, porque só quem viu a minha casa da forma que eu entrei vai entender o que eu tô falando. É igual eu postei semana passada, acredito, que a gente colocou a pia do banheiro. Foi uma conquista, assim, gigantesca, porque a gente queria a nossa pia dos sonhos. Não é por falta de humildade, mas eu queria uma pia grande, com mármore grande e cara pra caramba, fora a pia, tinha que pagar o pedreiro pra assentar. Então, assim, nós esperamos o tempo certo e Deus, como sempre, ele faz tudo perfeito, né? A gente ganhou a pia e só pagamos a mão de obra pra assentar. Deus, ele é perfeito, então cada conquista eu falo mesmo, eu conto mesmo, eu expresso a minha gratidão a Deus, primeiramente a Deus, por tudo, porque ele pode todas as coisas e ele faz todas as coisas. E desde já eu gostaria de agradecer a cada um que ficou aqui até o final. Vocês são bem-vindos, tá bom? Sintam-se à vontade, o canal é nosso. Quero mesmo expressar para vocês muitas coisas aqui e muitas coisas futuras que não dá para eu falar. Primeiro a gente tem que esperar concretizar, né? Devemos esperar concretizar para que a gente venha contar, venha mostrar. Então, vai ter muita coisa boa, muita coisa bacana, muita inspiração, tá bom? Quero inspirar pessoas aqui através desse canal. Assim como outras mulheres me inspiram, inclusive aqui no YouTube. Canais de meninas que eu sigo me inspiram. Eu quero inspirar vocês. E é isso. Fiquem com Deus, porque Ele é a base de tudo.